Nesse trabalho, nós apresentaremos a regra de Troughton. Eu sou o Lucas e vou falar sobre a teoria, e a Luana vai fazer alguns exemplos. Então, primeiro, antes de começar a falar da regra de Troughton, a gente precisa fazer uma revisão de transição de fase. A gente pode dizer que o grau de dispersão da matéria e da energia muda quando uma substância congela ou vaporiza, como resultado de mudanças na ordem com que as moléculas se agrupam e na extensão com que a energia está localizada ou dispersa. Essa definição aqui de transição de fase é muito importante porque a regra de Troughton ela é fundamentada na entropia. Então, o que a gente pode dizer? Se a gente pegar uma transição de fase, como por exemplo a vaporização, em que o líquido se transforma num gás, a gente pode dizer que, quando uma substância vaporiza, uma fase condensada compacta se transforma num gás com moléculas muito dispersas. Então, a gente vai ter um aumento de entropia, porque a entropia ela mede a desordem do sistema. Então, numa vaporização, a entropia sempre vai aumentar. Então, falando da regra em si, a gente precisa entender que Troughton, através de vários experimentos científicos, ele observou que uma ampla diversidade de líquidos tem aproximadamente a mesma entropia padrão de vaporização. E esse valor é aproximadamente 85 joules Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Esse valor não é estritamente 85, ele pode ser um pouco maior, pode chegar a ser 87, 88, ou até um pouco menor, mas sempre vai orbitar 85, sempre vai ser próximo desse valor. E essa é uma observação empírica, que é conhecida como regra de Troughton. Ela é empírica por causa disso, porque ela foi observada através de vários experimentos, vários testes científicos. Por isso a gente dizemos que é uma regra empírica. A gente ainda pode simplificar mais essa ideia para um melhor entendimento. Porque o que Troughton quis dizer é que quando ele pegou vários líquidos diferentes e ele aqueceu esses líquidos e transformou esses líquidos em gases, ele observou que as moléculas desses líquidos, quando estavam na forma de gás, apresentavam um grau de desordem muito semelhantes. E a gente sabe, quanto maior o grau de desordem, maior será a entropia. Então, ele observou que a entropia desses gases seriam muito semelhantes, seriam em torno desse valor, 85 joules Kelvin a menos 1, mol na menos 1. Então é basicamente essa ideia simples que define a regra de Troughton. Então a gente pode partir para a definição matemática dessa regra. A gente vai ver agora como que Troughton chegou a esse valor de 85 joules Kelvin a menos 1, mol na menos 1. E na verdade a fórmula é bem simples, ela é uma divisão básica. A regra de Troughton diz que a variação de entropia de vaporização padrão é igual a variação de entalpia de vaporização padrão dividida pela temperatura de ebulição. Bem simples. O que a gente não pode confundir é que a gente usa tanto a entropia, que é o ΔS, como a gente também usa a entalpia, que é o ΔH. E daí, se a gente quiser descobrir a entalpia do sistema, é só isolar o ΔH, fazendo com que a fórmula fique assim. A variação de entalpia de vaporização padrão é igual a variação de entropia de vaporização padrão vezes a temperatura de ebulição. Só isolar o ΔH. Isso é importante porque se a gente já sabe que a maioria dos gases vai possuir um valor de entropia próximo a 85, a gente pode descobrir a variação de entalpia desses gases. Então, por isso que essa fórmula que a gente isola o ΔH é muito importante. Assim como a gente também pode isolar a temperatura de ebulição, caso a gente precise também, né?
Mas a fórmula mesmo é essa bem simples aqui. Mas é claro que essa regra não aborda 100% das substâncias do universo. Então vão existir algumas exceções a essa regra. E os líquidos que são exceções, eles são exceções porque eles apresentam interações intermoleculares muito mais fortes ou muito mais fracas que o padrão. Então, nesses casos, o valor de entropia desses líquidos não vai ser em torno de 85, ou vai ser muito maior ou muito menor. E a gente vai conseguir observar melhor essa ideia no próximo slide com essa tabela aqui. Essa tabela apresenta alguns líquidos e os nomes deles, e apresentam três colunas. Na primeira coluna a gente tem o valor de entalpia, na segunda coluna a gente tem a temperatura de ebulição em graus Celsius, e na última coluna a gente tem a variação de entropia. Vamos focar nessa última coluna, a que está mais à direita, para a gente poder observar melhor essa ideia de Troughton. Porque se a gente pegar o benzeno, o tetracloreto de carbono, o ciclohexano e o sulfeto de hidrogênio, a gente vai perceber que eles estão seguindo a regra de Troughton, porque os valores da variação de entropia são muito próximos de 85. Por mais que o benzeno tenha um valor de 87 e o sulfeto de hidrogênio esteja chegando quase a 88, eles ainda não se aplicam à regra, porque são diferenças pequenas, né, de 2 ou 3 unidades. Por outro lado, se a gente observar o metano e a água, a gente vai ver que eles são exceções muito extremas, porque o metano tem um valor de entropia muito baixo. Isso se deve porque ele apresenta interações intermoleculares muito fracas. Por isso a entropia dele vai ser tão baixa. E em oposto, a água apresenta interações intermoleculares muito fortes, né? Muito difíceis de serem quebradas. E essa basicamente é a regra de Troughton. Agora a gente vai partir para alguns exercícios para exemplificar melhor essa regra. Bom, tá dando alguns exemplos da regra de Troughton, né, aplicada a alguns exercícios. E nesse primeiro exercício, ele pede para a gente calcular a entalpia molar padrão da vaporização do bromo, sabendo que seu ponto de ebulição normal é 59,2 graus Celsius. Bom, a fórmula que nós vamos estar, que a gente vai também estar aplicando em outro exemplo, que é, né, a entropia de vaporização, que é igual à entalpia de vaporização dividido pela temperatura de ebulição. Bom, primeiramente a gente tem que converter a temperatura de Celsius para Kelvin, onde ela vai se tornar 332,4 Kelvin, né? E a constante de Troughton, que é 85 Joule por Kelvin menos 1 por mol a menos 1. Então, utilizando a equação, como ele quer descobrir a entalpia, a gente isola, então, o ΔH de vaporização, que vai ser igual à temperatura de ebulição vezes a constante de Troughton. Então, substituindo, né, os valores, a gente tem que 332,4 Kelvin vezes 85 Joule por Kelvin menos 1 por mol, valor de 2,8 vezes 10 a menos 3 Joule por mol a menos 1. Porém, a gente sabe que a entalpia de vaporização ela é dada em kJ por mol, então a gente transforma 2,8 vezes 10 a terceira, na verdade é a terceira, né, não a menos 3 ali, tá errado. Então é 2,8 vezes 10 a terceira, então a gente vai ter 22 kJ por mol a menos 1, que é a entalpia de vaporização do bromo, né. O outro exemplo que a gente tem
ele pede para a gente usar a regra de Trutton para estimar o ponto de ebulição do dimetiléter, que é o CH3O CH3, sabendo que a entalpia de vaporização é igual a 21,51 kJ por mol. Então, mais uma vez, a formulazinha, que é a entropia de vaporização, que é igual a entalpia de vaporização dividido pela temperatura de ebulição. Bom, a entalpia de vaporização, ela está em kJ, né, por mol, então a gente precisa transformar ela para joule e para mol, porque no final a gente vai poder cancelar, né, o joule do mol por mol da entalpia de vaporização com o joule por mol, transformando 21,51, nós vamos ter 21.510 joule por mol. E a nossa constante de Trutton, né, que é 85 joule por Kelvin menos 1 por mol menos 1. Então, para a gente obter a temperatura de ebulição, a gente divide, né, o valor da entalpia de vaporização pela constante. A gente dividindo 21.510 joule por mol e por 85 joule por Kelvin por mol, né, a gente cortando o joule do mol da entalpia pelo joule mol da constante de Trutton, vai nos restar 253 Kelvin, que é a temperatura estimada de ebulição do dimetiléter. E essas dois exemplos que eu vou estar dando da aplicação da regra de Trutton, ela é bem fácil, a gente só não pode esquecer, né, de converter os valores, porque sempre a gente vai usar Kelvin, né, então a gente sempre tem que prestar atenção nisso, e também não esquecer, né, que a regra ela é válida para todos os líquidos que estiverem aproximadamente a mesma entropia de vaporização, né. Então, os exemplos da aplicação da regra de Trutton, né? E